Colombo, a CPI avançou muito em várias linhas de investigação, mas ainda há pontas soltas que esse depoimento de hoje pode ajudar a uni-las. Bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Elisa, bom dia Basília e bom dia Luciana. Bom dia. São muitas pessoas. Hoje, para o depoimento de hoje, o Ricardo Barros, o objetivo dele é fazer uma apresentação para mostrar que outros depoentes que falaram a respeito dele, na verdade, negaram a sua participação em eventuais esquemas de corrupção em contratos fechados pelo Ministério da Saúde. Ele deve fazer essa apresentação no início do depoimento. Além disso, eu conversei com o Ricardo Barros e ele me disse que provará, nas palavras dele, cabalmente a verdade, que estava certo a todos os momentos. A quem ele pergunta, Ricardo Barros diz que naquela conversa que os irmãos Miranda tiveram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, quando os irmãos Miranda disseram a Bolsonaro que havia irregularidades no contrato da compra da Covaxin, a vacina chinesa, e a vacina indiana, quer dizer, ele tem dito que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro perguntou aos irmãos Miranda se Ricardo tinha algum envolvimento. Não que ele realmente tinha. Então, essa deve ser a linha dele mestra na exposição de hoje. Ele estará também acompanhado de um advogado. Mas, como eu disse, há linhas soltas, há pontas soltas que precisam ser conectadas. A primeira delas, a relação de Ricardo Barros com Francisco Maximiano. A gente pode lembrar que, além da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, ele é representante da Global Saúde, que é uma empresa que, na gestão de Ricardo Barros, quando ele era ministro da Saúde, a Global Saúde fechou contrato com o governo federal para a compra de medicamentos de alto custo. E esses medicamentos não foram entregues. Inclusive, o Ministério Público Federal investiga esse caso. Então, qual é a relação de Ricardo Barros com Francisco Maximiano? O objetivo do G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição, era que Francisco Maximiano prestasse depoimento antes de Ricardo Barros. O problema é que primeiro ele conseguiu uma autorização na justiça para não falar. Depois ele viajou à Índia. Então tem aquele prazo da quarentena que a Anvisa estipula. Agora o depoimento dele deve ficar para a próxima quinta-feira. E é um ponto também solto que a CPI quer avançar, que é em relação àquela empresa, a VTC Log, aquela empresa de logística do Ministério da Saúde. Este contrato também foi fechado durante o período de Ricardo Barros, quando ele era ministro da Saúde de Michel Temer. O que se quer saber é por que foi fechado esse contrato com essa empresa, por que esse contrato, na visão de alguns senadores, tem um valor mais alto do que deveria ter, do que era comum no mercado dessas empresas de logística, e também se havia pagamento de propina ou superfaturamento nestes pagamentos. Então, é uma série de evidências e investigações que devem ser exploradas. Ricardo Barros chega preparado, ele teve tempo para se preparar, nas palavras de aliados dele. Inclusive, há uma avaliação no G7 que o depoimento de Ricardo Barros pode ter perdido um pouco o timing. Porque naquela época, na primeira temporada da CPI da pandemia, ainda havia muitos elementos, ele estava no olho do furacão. Com a chegada de Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PPA, Casa Civil, perdeu um pouco o tempo. Antes ele estava queimando, nas palavras do ministro Palaciano, em fogo alto. Hoje já é um tema um pouco lateral. Então, o que se espera desse depoimento, então, é que Ricardo Barros faça a sua defesa. Agora é necessário observar se realmente ele vai conseguir responder a todas as perguntas e juntar estas pontas que ainda estão soltas. Basília Rodrigues, o que mais nós vimos nesses supostos casos de corrupção, como mostrou aí o Uribe, é gente querendo não falar, tentando o direito de ficar em silêncio. Já o deputado Ricardo Barros está desde o início tentando falar. E ontem comemorou nas redes sociais dele o fato de ele mudar de convocado para convidado. Por que isso é significativo? Ninguém gosta de ser chamado para depor em uma CPI, né? E a gente costuma dizer que não tem CPI que agrade um governo. Muito bom dia a você, Luciana, Uribe, Colombo e Elisa. Como disse o Uribe, são muitas pessoas. Muito bom dia a todo mundo que está aí no Novo Dia. É exatamente isso. O líder governista, Ricardo Barros, foi às redes sociais agradecer o fato de sua convocação ter sido transformada em convite, e a gente apurou que foi um pedido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
Lira. Eu perguntei para o Lira se ele havia feito, então, essa solicitação à cúpula da CPI. Ele disse que isso não tem muito de importante, porque vai ser dado ao líder governista o mesmo tratamento dispendido aí com o, então, deputado federal, ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, quando ele foi perguntado sobre sua participação em um suposto gabinete paralelo. Então, se Terra foi a convite, foi convidado, o mesmo valeria para Ricardo Barros. A convocação dele foi transformada em convite ontem pela cúpula da CPI, a pedido da Câmara dos Deputados para levar menos constrangimentos ao líder governista. E isso é importante a gente ressaltar. Não é um depoente qualquer, é um deputado influente aí no Centrão, é um líder do governo que reúne informações estratégicas, informações privilegiadas do governo de Jair Bolsonaro. Ele tem tido aí a sua atuação, seu desempenho bem avaliado pelo Palácio do Planalto na condução de votações importantes ali na casa. A mais recente, a que diz respeito à PEC do voto impresso, ainda que a proposta não tenha passado porque não atingiu o número mínimo de votos, 308 votos, recebeu muitas votações, muitos apoios. Ali a PEC do voto impresso, apesar de todas as discussões de bastidor e também implicações quanto a outros poderes, foi uma PEC que, apesar de mal vista, recebeu uma porção muito elevada de votos. Perdeu, mas não foi uma derrota cachapante. Parte desta semi-vitória é atribuída à interlocução de Ricardo Barros como líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele também é muito conhecido por se expressar bem, por não fugir da raia. Alguns de seus auxiliares dizem ele tem que ser chamado logo aí a CPI da pandemia porque vai conseguir colocar a CPI no bolso, ou seja, responder a tudo. Recentemente, em entrevista, até nós aqui conosco na CNN Brasil, Barros foi perguntado sobre algumas dessas polêmicas de momento e ele disse: não existem certos ou errados, quando as pessoas atacam ou acusam o presidente de ter sido omisso, o governo federal ter sido omisso em algumas atitudes na sua gestão contra a pandemia. E Barros, naquela forma ali de se esquivar da pergunta e dar algum tipo de resposta, ele costuma falar que não existem certos ou errados nessa história, e sim um jogo de narrativas, um jogo de versões. Quando perguntado sobre o contrato com a VTC Log, que é essa operadora de logística do Ministério da Saúde, essa vai ser uma das principais questões aí na CPI da pandemia, porque a estatal que cuidava da distribuição de vacinas, fazia esse armazenamento e distribuição das vacinas, foi extinta durante a gestão de Ricardo Barros no Ministério da Saúde. E dias depois, o Ministério firmou o contrato com essa empresa privada, a VTC Log. Barros afirma que esse contrato foi assinado 3 meses depois de ele já ter deixado a pasta, ou seja, tentando se desvincular também dessa.